Herdeiros do Reino, saudações, meu nome é Igor e neste vídeo eu vou falar da verdadeira santidade. Como os irmãos bem sabem, o nosso Salvador falou bastante sobre como devemos fazer as coisas para o Pai. E em todos os casos, devemos fazer as coisas para o Pai em secreto, para que o nosso Pai em secreto nos recompense. E o Salvador também repreendeu aqueles que faziam as coisas supostamente para o Pai e as faziam em público, obtendo recompensa humana daquilo que faziam. Ou seja, a verdadeira santidade, ela não é algo para o nosso ego. Não é algo que diz respeito a sermos vistos ou reconhecidos pelos homens. Então, para que seria a verdadeira santidade? Que eu prefiro chamar de pureza, por causa da etimologia da palavra santo, que não é o assunto deste vídeo. Bom, em 2 Coríntios, capítulo 6, lá no versículo 16, 17, 18 e no primeiro versículo do capítulo 7 de 2 Coríntios, diz assim: que ligação há entre o santuário do Altíssimo e os ídolos? Porque nós somos santuário do Altíssimo vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu soberano, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz Hashem Yod-He-Vav-He, o nome do Criador aqui, né? No Antigo Testamento. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz Hashem Yod-He-Vav-He, o nome Todo-Poderoso. E aí fala Paulo, no capítulo 7, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, a nossa pureza, no temor do Altíssimo. Então, irmãos, a santidade, a pureza, na verdade, ela tem uma finalidade muito especial. Por isso ele diz: sedes santos, né? Sedes puros, sedes separados, como eu sou separado. O Criador, né? Diz isso. Por quê? Qual é a importância disso? É para que nós pareçamos mais corretos diante dos homens? Não. Não é sobre isso. É sobre o convívio do Criador com você. É sobre o quanto o Criador pode conviver com você, o quanto você dá, como alguns dizem, né, lugar para que ele fale com você, às vezes através de sonhos, às vezes através de inspirações da própria palavra, porque é essa convivência que é uma comunhão verdadeira. Mas como ele é puro, né, e o espírito dele também, que anela por habitar entre nós, e por isso mesmo ele entregou o Filho dele para que ele pudesse habitar entre nós, certas atitudes, certas coisas que vemos e ouvimos, falamos, e, claro, toda forma de pecado e transgressão, fora todas as contaminações do mundo, de coisas que se podem assistir, ver, ouvir, né? Entristecem, de uma certa forma, o espírito, né? Esse conceito de entristecer, você sabe, não sou eu que estou criando, está escrito, né? O próprio apóstolo Paulo falou para que a gente não viesse a entristecer o espírito da promessa com o qual nós fomos selados. Então,
sem essa separação, a Escritura diz também que, através das palavras do próprio Filho, ninguém verá o Criador, mas ninguém verá o Criador porque, na verdade, você já não está convivendo com Ele. Se você não vive nessa separação, se você não se separa das coisas que contaminam, dos homicídios, por exemplo, nos filmes, isso é coisa horrível, deletéria, não é uma coisa saudável de se assistir. A própria psicologia, né, explica muito bem que para nossa mente como um todo, especialmente para o subconsciente, não existe diferença entre o que você vê na realidade e o que você vê num filme, né? Isso os especialistas podem comprovar. Então, toda vez que você vê uma série de homicídios que você acha conscientemente que você está filtrando porque você sabe que é um filme e aquilo ali é só, acho que é anilina, né? Ou ketchup, como algumas pessoas brincam. Na verdade, para o teu subconsciente você viu um monte de homicídios e mortes e cadáveres e pessoas, né? Então, é algo que nós devemos levar em consideração. Por quê? Para que nós venhamos a parecer mais certos ou menos errados diante dos homens? Não é esse o ponto. O ponto é que Ele quer que nós tenhamos... É algo até meio estranho que eu vou falar, mas quem tem buscado isso vai entender. Ele quer que nós tenhamos vergonha na cara, né? Em que sentido? No sentido de que quando a gente entra em contato com algumas dessas coisas, a gente sinta vergonha. E isso não é uma teoria. Isso não é uma teoria, isso é real. Isso é real, tá? Porque realmente são coisas vergonhosas que não são para nós, que somos chamados para pureza, chamados para sermos, né, conforme a imagem do seu filho, né? Que esse é o propósito, né, inclusive. A gente tome a imagem, né, ou que a gente tome a forma, ou sejamos refeitos, né, a imagem do filho dele, porque não é uma obra nossa, né? Então nós estamos sendo refeitos, não é que a gente vai tomar a forma como se dependesse do nosso querer. É óbvio que às vezes muitos de nós acabam atrasando o processo. É por isso mesmo que existem vídeos como esse para te edificar e para te mostrar e alertar a importância da dita santidade, ou pureza, ou separação, ou consagração, mas não como uma consagração só de alguns dias, como um propósito de consagração. É óbvio que também é válido, só que ele não quer viver contigo só o tempo dessa consagração, ele quer viver contigo todo dia, ele te escolheu para isso. Ele te escolheu para ser companheiro dele, né? Machia, né? Assim se fala, né? Noiva do Machia, então. Para que a gente tenha a oportunidade, mais do que maravilhosa, de poder andar com Ele, onde quer que Ele vá, como está lá em Apocalipse 14, de dia e de noite, né? Onde quer que Ele vá. Mas Ele quer essa companhia, mas vai depender da gente. A gente quer realmente ser companheiro dele ou a gente quer viver de qualquer jeito, como alguns falam, né? Então, é sobre isso. Santidade, pureza. A santidade verdadeira é sobre isso. É sobre nos aproximarmos dele, né? E nos afastarmos das coisas do mundo, como eu acho que está lá em Tiago, né? Que fala que a verdadeira religião, né? É visitar o órfão, as viúvas. Mas aí, calma, é interessante, né? Porque às vezes as coisas não são muito claras. Visitar aí não é fazer uma visita, né? Visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações na verdade, vou colocar aqui no linguajar carioca, é chegar junto na parte material. Isso é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nas suas necessidades. É chegar junto na parte material e guardar-se incontaminado do mundo. Então, quer dizer, é sobre isso, né? É sobre realmente guardar-se incontaminado do mundo. É óbvio que de nada vai adiantar, né, você ter um grau de separação muito bom e infringir os mandamentos, praticar ou iniquidade, especialmente com tantas e tantas festas pagãs
como sendo algo natural, assim, aparentemente comum, festas diversas que são pagãs e que são celebradas por muitos cristãos, com aparência de cristianismo, mas que são festas pagãs, isso é ofensa ao Criador, bem como os pecados de impiedade, né? Que eu acho que todos nós, em algum momento, a gente acaba praticando, enfim, que é qualquer pecado contra o próximo. Existem deslizes, né? Mas a gente não pode viver pecando, né? Do contrário, a gente vai estar sujeito àquela palavra que o apóstolo Paulo falou, né? Se alguém vive pecando ou vive em pecado, essa pessoa tem que ser repreendida publicamente, para que os demais também temam, né? Então você imagina, né, a severidade do Evangelho, como ele está revelado, disposto aqui, né? Então é isso, irmãos. Eu acho que deu para vocês captarem aquilo que o vídeo vem transmitir, né? Que não é o que eu queria falar, né? Seria um modo de dizer, porque na verdade eu acredito que isso seja da parte do Criador mesmo, para que vocês tenham também esse esclarecimento, essa bênção de poder viver em santidade, viver na presença do Criador, quanto mais possível, né? Conforme o próprio apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo aqui, ele vem dizer, ó. Então a gente tem essas promessas aqui, né? De que ele quer habitar e andar no nosso meio, né? Para a gente se retirar e, enfim, não viver no meio de coisas impuras e malignas, né? E tendo essas promessas, Paulo fala aqui, ó, se purifiquem de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Interessante isso, né? Talvez você possa trocar espírito aqui por entendimento, tá? Aperfeiçoando a nossa purificação, a nossa consagração, santidade, separação, você pode usar a palavra que você achar melhor, no temor do Criador. Então vai depender do teu temor também, né? Se você acha que está faltando, assim como a sabedoria, você pode pedir temor ao Criador, né? Eu acho que tudo que é bom vem dele, né? Eu entendo dessa forma, pelo menos, não sei você, mas eu entendo que tudo que é bom vem dele. Então você pode pedir a ele que aumente o teu temor, que mostre, né? Enfim, isso tem várias questões envolvendo que facilitam que você tenha mais temor, mas acho que é assunto para um outro vídeo e talvez até para um vídeo que já esteja no canal falando um pouco sobre essa questão do temor, enfim, já existe aqui no canal alguma coisa nesse sentido. Então eu agradeço, irmãos, por você ter assistido o vídeo até aqui e shalom, até o próximo.